Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Hoje eu estou com o Thiago Gonçalves, ele é diretor-geral para a América Latina da Pipedrive. Isso mesmo. Pipedrive, puxa vida, a gente vai detalhar um pouco, mas é o tipo de aplicação, é o tipo de sistema que toda empresa precisa. Então, muito obrigado, Thiago, por me receber aqui na empresa. Eu aprendi um monte. Vamos começar comentando um pouco da origem da empresa e como é que vocês estão atuando no Brasil. Falar um pouco da solução de vocês. Vamos lá, Xandó. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer bater esse papo contigo. A Pipedrive é uma empresa que foi fundada em 2010. A gente começou a nossa operação na Estônia, em Tallinn, na capital da Estônia, em 2010, mas já com uma cabeça de uma empresa global. Acho que quando você trabalha no mercado, que você tem 3,5 milhões de habitantes, você já cria uma empresa com uma visão global. E uma surpresa para a gente que foi super interessante é que desde o princípio do nosso negócio, entre os 100 primeiros clientes, lá atrás em 2010, a gente começou a ver um movimento vindo do Brasil. Uma demanda reprimida ou não, enfim, havia uma demanda. Uma demanda que começou a crescer desde os primeiros 100 clientes. Isso foi interessante pra gente e foi o primeiro país que a gente decidiu localizar o produto. Além do idioma original, que era inglês. Inglês. Então foi o primeiro. Hoje, o produto, 10 anos depois, a gente já tem uma atuação com mais de 90 mil clientes em 150 países utilizando o nosso produto. Puxa vida. E 17 idiomas já presente. Mas o Brasil foi o primeiro. O Brasil é um mercado que é super importante para a gente. Hoje é o segundo maior mercado no mundo para o Pipedrive. Mas, falei bastante sobre o mercado, sobre história, mas você me perguntou o que é o produto. Então, o produto, isso é o ponto-chave. Por isso que eu repito, não tem empresa que não precise fazer esse tipo de gestão. O que exatamente é o Pipedrive? O Pipedrive é um CRM, tá? Uma ferramenta para gestão de processos de vendas que foi criado lá atrás, sendo o primeiro produto desse mercado pensado sob a perspectiva do vendedor. Se você olha a história dos CRMs, eles sempre foram pensados como uma ferramenta de gestão. Então, como você acompanha o processo do teu time, gera dados, tudo o resto. Mas em nenhum momento pensaram, como é que eu ajudo o vendedor a vender melhor? Não, até existem sistemas que têm gestão de vendas, mas a diferença é que no DNA do Pipedrive está exatamente a origem do vendedor, a necessidade do vendedor. Do vendedor, exatamente. Ele se conecta com a necessidade de gestão, mas ele nasceu só a perspectiva do vendedor. Como é que você cria um processo baseado em atividades para que o vendedor possa performar melhor no processo dele de vendas? Sempre sabendo qual é o próximo passo dele, automatizando as etapas dele. Então isso mudou radicalmente o cenário do CRM. E hoje faz com que o Pipedrive seja o produto número 1 em avaliação de usuários no mundo, entre os CRMs. Não, perfeito. Agora, você disse que serve para fazer alavancagem de vendas, oportunidades. Você até comentava na nossa conversa prévia que o Brasil até tem uma característica um pouco diferente. A demanda que ele tem para um sistema desse tipo é um pouco diferente em relação a de outros países. Comenta um pouco esses diferentes pontos de vista. No ano passado a gente fez um estudo, Xandó, bem interessante para entender quais são os maiores desafios dos vendedores em diversos países do mundo. Enquanto em mercados mais maduros, como Estados Unidos e Inglaterra, o grande desafio do vendedor é o fechamento do negócio, no Brasil a gente está um passo ainda anterior, que é justamente na geração de demanda. Como é que você faz para gerar os leads? E a partir do momento que você gera os leads, vem uma série de outros desafios. Claro. Como é que eu identifico qual que é o lead mais adequado para eu priorizar e trabalhar ele ao longo do meu funil? E o Pipedrive ajuda os nossos clientes justamente a entender quando que o lead se torna quente, quando que você tem que acompanhar ele, quando que você tem que enviar a proposta, o que eu faço depois? A gente brinca aqui no Pipedrive que você pode não controlar resultados, mas você sim controla as suas atividades, o que você tem que fazer depois. E quando você ajuda o vendedor a fazer isso, a performance dele cresce. E por isso, vai no que você comentou inicialmente. Por que tantas empresas precisam do CRM? Quando você tem um modelo de vendas, que o fundador criou a empresa, muitas vezes numa PME, é ele que toca o processo de vendas, a venda é muito personalizada nele. Sim. Mas para ele poder crescer e fazer com que a venda seja algo que seja um processo da empresa dele, ele precisa mapear o processo dele, ter consistência na execução desse processo, para ele ter gestão e poder melhorar a produtividade dele. Não, claro, você não só automatiza, como você racionaliza e utiliza roteiros, né, que vão funcionar em função da empresa. E deixar de usar os métodos arcaicos e pré-históricos de papelzinho, planilhinha, post-it pendurado na mesa. Isso, infelizmente, tem muita gente que ainda está nessa fase, né? Cara, o mercado brasileiro, a gente diria que é a maior parte do mercado ainda, de PMS pelo menos, ainda está nessa etapa. Eles começam a entender a necessidade de dar o próximo passo, mas não chegaram
na solução adequada. E o Pipedrive vem justamente para atender essa demanda e por isso que a gente vem crescendo tanto no mercado brasileiro. Nós falávamos antes que o mercado nessa área de vendas, você pode tanto vender uma cadeira ou um avião. Os processos são diferentes, claro que vão compartilhar necessidades comuns, mas o Pipedrive tem como adaptar ou você configurar o roteiro de venda, o processo de vendas em função da necessidade, é isso? Exatamente, é o que você falou. O produto pode ser diferente, mas metodologias de vendas se aplicam a diversos mercados. O processo do Pipedrive ele é o que a gente chama de Activity-Based Selling, venda baseada em atividade. E cada cliente vai customizar a experiência dele com o produto de acordo com as características do seu mercado ou complexidade do seu processo comercial. E isso é feito em momento de implantação, acredito eu, com a ajuda da própria Pipedrive, ou se for uma empresa muito pequena, ela tem a condição de explorar sozinho o produto, que é simples, né? Ele é muito simples e fácil de configurar. Tudo que ele precisa para configurar, ele encontra a nossa base de conhecimento, ele pode ser suportado pelo nosso time de suporte também, 24 horas, 7 dias por semana, ou utilizar o processo de onboarding, de acordo com o porte da empresa, ele também pode ter um onboarding assistido pelo nosso time, tá? Não, perfeito. Agora, não tem como eu não te perguntar isso, as empresas têm diversas ferramentas de sistemas, softwares, etc. Alguns desses sistemas podem precisar trocar informação com o Pipedrive, ou mandar ou buscar informação. Como resolve? Tem solução isso? Você pegou um ponto super interessante e muito relevante para o sucesso da ferramenta. Para poder funcionar bem, ele tem que dialogar com todos os processos da empresa. O time comercial não pode estar isolado. Então, hoje o Pipedrive possui um marketplace com mais de 100 produtos integrados a ele através do marketplace, mas para mim o mais relevante é que você tem a API aberta. Qualquer empresa pode customizar etapas do processo, desde antes de entrar no funil, na geração de demanda, com automação de marketing, até mesmo fazendo com que, por exemplo, o fechamento do negócio não seja um ok do vendedor, mas o disparo de uma atividade para o time financeiro emitir a fatura. Você pode se integrar no seu sistema de faturamento, sistema de contabilidade e todo o resto. Então, ele vai ter um processo fluido por todos os níveis e departamentos da organização. Para a gente encerrar, eu entendi que existem níveis, o produto ele está em níveis diferentes ou planos diferentes. Fala um pouco sobre isso e como é o processo de contratação, serviço, unidade, licença, enfim. Vamos lá, o produto do Pipedrive é um SaaS, então você contrata ele pela web, não tem necessidade de implementar, ele está na nuvem hoje. Você contrata ele por licenças, de acordo com o número de usuários que você vai precisar colocar e de acordo com o tipo de necessidade da sua empresa, você tem os diferentes planos. Indo desde o essencial, onde você tem todas as features do produto, mas dentro de um processo mais básico, você avança para o segundo nível, que é o avançado, onde você começa a ter automações, integrações de e-mail, uma complexidade um pouco maior. Você tem depois o que a gente chama de profissional, onde quando a equipe de vendas começa a crescer, você tem um gerente que precisa acompanhar a equipe, você tem novas funcionalidades de reporting, até o que a gente chama de meio plano corporativo. No plano corporativo, você tem alguns níveis de serviço adicionais também, para aumentar o serviço de uma empresa que já tem complexidade maior da gestão comercial. Você comentava que essa versão essencial ela tem sido muito usada aqui no Brasil, por exemplo, em startups. Exatamente. Uma startup, nem todas vão virar unicórnio, mas elas podem ir crescendo na ferramenta, podem ir mudando o plano, né? Exatamente. De acordo com o crescimento da empresa, à medida que ela precisa de novas funcionalidades, ela basta migrar para o plano seguinte. Isso com todo o apoio do nosso time para entender o momento dela, onde o nosso time comercial, inclusive, ajuda até da contratação. Vai entender qual que é a necessidade da empresa e, de fato, entender qual que é o plano mais adequado para a necessidade dela. Às vezes o cara entra com a gente, eu quero já do profissional. Sabe que você precisa do profissional? Qual a realidade da sua empresa? Às vezes o avançado te atende. Às vezes ele não viu que ele precisa de outras funcionalidades, está no nível superior. Então, até esse processo de guiá-lo, de acordo com a necessidade dele, o nosso time ajuda também. Agora, imagino que tem uma possibilidade da pessoa testar o produto por um tempo, não é isso? Você tem uma versão trial? Exatamente. Hoje a forma de contratar o nosso produto é acessando o nosso website, você tem o trial. Eu vou colocar o URL aqui, ó. Vai estar aqui para o pessoal ver, essa URL aqui, ó. Clica aqui, pessoal, vocês vão ver como começar um trial hoje mesmo do produto. Você tem o produto por 14 dias com todas as funcionalidades. E todo o apoio do nosso time de suporte durante todo o processo e da nossa base de conhecimento. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, explora com a gente que a gente vai dar para você a melhor solução do teu processo de vendas, teu sucesso, para que o sucesso de vendas seja inevitável na sua empresa também. Bom, Thiago, eu fui bastante surpreendido
com a apresentação que você fez antes. Essa nossa conversa eu acho que foi bem esclarecedora e já me convido para voltar daqui a alguns meses de novo aqui, porque eu aposto que vai ter novidade, vai ter ampliação de escopo, vai ter a linha evolutiva do produto, está sempre crescendo, né? Está sempre melhorando. Vamos voltar a conversar daqui a alguns meses? Vai ser um prazer te receber. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com a Pipe Drive, aqui com o Thiago Gonçalves, diretor para a América Latina. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.